Glória a Deus, irmãos. Boa noite. Quem está com expectativa aí para o final de semana que vem? Não sei se você fez sua inscrição, mas irmãos, para pensar. Só daqui ao ano que vem, no final do ano, se tiver outro. Tantas coisas estão mudando e da forma que a gente vai fazer isso, eu acredito que não haverá outro. Esses dias eu estava falando isso para minha esposa em casa. Muitas coisas estão sendo mudadas e Deus nunca faz a mesma coisa. Amém? O que Ele tem para fazer nesse tempo é o que Ele vai fazer nesse tempo. Por isso que a caminhada com Deus é novidade de vida. Ele é especialista em fazer coisas novas. Ele sabe como fazer coisas novas. Amém? Agora eu queria um pouco da sua atenção. Aleluia. Lá atrás, quem puder dar uma ajuda aí, quem puder sentar, senta. Glória a Deus. Olha para mim, Romanos capítulo 1, versículo 17, por favor. Glória a Deus. Quem está feliz aqui, vou dar outra chance. Quem está feliz aqui essa noite? Irmãos, não sei você, mas quando eu vou ouvir sobre Jesus, eu fico empolgado, entusiasmado, feliz demais. Porque como é bom a gente ouvir sobre Jesus. Você sabia que o foco da fé é Jesus? Sabe por que muitas pessoas estão fraquejando na fé? Porque elas estão tendo fé na sua fé. Elas não aprenderam que agora o foco da fé é uma pessoa. Não são nossos esforços, nossas obras. O nome dele é Jesus. Toda a minha vida eu ficava sempre frustrado quando passava diante de certas situações e eu via pregadores dizendo: você precisa crer mais. Se não aconteceu é porque você não orou o suficiente. E isso me levava a uma vida de condenação, porque quando eu trabalhava através dos meus esforços, trabalhava e não via resultado. E quanto mais eu tentava ter fé, eu percebia que menos fé eu tinha. Quem já se sentiu assim aqui hoje? Quem já tentou, lutou tanto para ter fé? E a boa notícia essa noite, diga assim: fé não é uma luta. Aleluia. As pessoas me perguntam: como eu faço para vencer, pastor? Como eu faço para viver uma vida vitoriosa? Eu disse para essa pessoa essa semana: como você faz para estar sentado onde já está? As pessoas não entenderam que a gente não está em uma luta tentando vencer. Nós já entramos na vitória, que é Cristo Jesus. E precisamos aprender quem somos, quem Deus é. A primeira coisa que um cristão que nasce novo precisa aprender é quem Deus é e quem Ele é em Cristo. E depois ele entendeu o quanto ele é amado. Por que muitas pessoas vão para a igreja e saem? Porque elas não têm revelação do amor do Pai por elas. Então elas estão tentando se preencher com coisas, com trabalho na igreja, com atenção. Porque muitos de nós temos carências afetivas, temos crenças de rejeição. E por menor que sejam os problemas de relacionamento, muitas vezes nós fugimos de determinados lugares, não por causa do problema, mas por causa das crenças que estão em nós. E é por isso que antes de mudar qualquer coisa à tua volta, Deus, Ele quer mudar você primeiro. Amém? Então vamos para a palavra de Deus. Então, se eu fosse você, eu não deixaria de ir para esse encontro. Eu vou dizer de novo: se eu fosse você, eu não deixaria de ir para esse encontro. Eu não perderia por nada. Aleluia. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, eu vou continuar hoje a mensagem que eu comecei quarta: a importância de crer corretamente. Diga comigo: a importância de crer corretamente. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do início ao fim, ou do princípio ao fim, uma justiça que do começo ao fim é pela, diga, não é por obras, é pela.
Como está escrito, o meu justo viverá. 2 Coríntios capítulo 5, por favor, versículo 7. Vamos começar do versículo 5 por diante. Ora, foi Deus mesmo que nos preparou para isso e nos concedeu o Espírito com plena garantia do que está por vir. O Espírito Santo habitando em nós é a garantia da volta de Jesus. É o selo da promessa de Deus sobre a minha e a tua vida. É a garantia de que não vai passar nenhuma de suas promessas. Pega o dedo de profeta. Olha para alguém que está do seu lado e diga: Deus enviou o seu Espírito para habitar em você, para todos os dias te ensinar a viver a vida que Jesus pagou e conquistou na cruz. Diga: o Espírito Santo está morando em você, habitando em você, para te ensinar a viver o que foi pago, para te ensinar a usufruir do que foi pago, para te ensinar a viver a vida da maneira que Deus deixou para nós. Então, qual é a vida mais fácil? Pelo esforço ou pelo Espírito? Mas por que se tornou tão difícil viver pelo Espírito na igreja? Diga: se andar por fé é andar pelo Espírito. Diga: não é um esforço humano, mas fizeram da fé uma obra. 7 passos porque você não consegue obter um milagre, só vai te fazer ficar consciente de você. 10 passos porque a cura não se manifestou, você vai checar o que falta. Lucas capítulo 18, por favor. Tem alguém comigo aqui essa noite? Sempre que a lei entra em cena, o problema é que as pessoas misturam lei e graça. Elas estão na nova aliança vivendo sobre a velha, e nem vivem uma coisa e nem outra. Eu não preciso falar do nome lei mosaica quando eu sei que eu estou vivendo pela lei, quando eu vivo dependendo dos meus esforços humanos. Sempre que eu foco nas obras das pessoas, eu estou focando na lei, no comportamento. Deus não olha para o comportamento, Ele olha para o coração. E quando você começar a entender e aprender a se ver pelo coração, se ver da forma que Deus te vê, isso vai mudar suas obras. Porque muitas vezes as nossas atitudes são baseadas em crenças erradas, em padrões terrenos que adquirimos durante a vida toda, mas não se baseiam na verdade. Fatos, circunstâncias são fatos, mas a nossa realidade é Cristo Jesus. Existe uma realidade maior do que o relatório médico. Existe uma realidade maior do que a falta. Existe uma realidade, e essa realidade é espiritual, e Deus nos enxerga a partir dela. Fé é Deus compartilhar conosco a maneira de enxergar, é ver como Deus vê. Olha que coisa interessante. Eu quero a parábola do filho pródigo, do jovem rico. Deixa eu ver o texto. Versículo 18. Certo líder judeu indagou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha para alguém que está do seu lado e pergunta para ele: o que você faz para herdar a vida eterna? Pergunta para o outro, diga: o que você teve que fazer? Quantos mandamentos teve que cumprir? Quantas vezes teve que dizimar? Sabe quantas vezes teve que ficar de cabeça para baixo, se esforçar e dizer assim: sabe Deus, Jesus morreu na cruz, mas se não fosse por minhas obras eu tinha... Aí lá no céu você vai dar uma tapinha nas costas de Jesus e dizer: eu fui muito bom. Quem pode fazer isso, meu? Ninguém. Romanos 3, 2, 4, Paulo disse: para que nenhuma carne se glorie diante de Deus. Você pode até se gloriar de suas obras diante dos homens, diante da sua esposa, mas diante de Deus nossas obras são como um trapo de imundícia. Só que quando eu ensino lei e graça, as pessoas não entendem que isso afeta a fé de maneira drástica. Porque fé na nova aliança é crer na justiça. A justiça sem a fé não opera, e a fé sem a justiça não opera. Então quando eu começo a ensinar fé sem revelação da justiça de Deus, as pessoas vão cair para o seu esforço e vão começar a se checar. Porque diante de problemas, pode analisar, o diabo é especialista em te desqualificar. Primeira coisa que vem na tua mente é culpa e condenação. Você não orou o suficiente. Quem disse que a oração é para Deus fazer milagre?
A oração é um lugar de comunhão e relacionamento. Amém? É um lugar onde Deus me transforma, não onde eu manipulo Deus a fazer o que eu quero. Mas a Bíblia não manda, Filipenses 4:6, lançar sobre ele toda a ansiedade. Isso faz bem para quem? Para Deus ou para você? Agora, Deus ama ter relacionamento com o homem, porque Deus ama você, Ele se importa com você. Em Hebreus 2:5 diz que a fé começa com o entendimento do lugar que ocupamos na mente de Deus. Porque o salmista disse no Salmo 8: quem é o homem para que dele te lembres? Então, lembrar quer dizer que você está sempre ocupando os pensamentos de Deus. Deus não lembra de você quando você está em apuros. Deus pensa em você constantemente. E Deus, Ele está fora do tempo. Porque Deus, Ele já viu o futuro e não é pego de surpresa. Porque nós estamos no Cronos, o tempo do homem. Deus, Ele está no Kairos. Deus, na verdade, Ele é eterno. Então Ele trabalha a partir da eternidade. Deus está no lugar onde Ele pode ver tudo. Ele pode ir adiante, porque Ele não está preso ao tempo. E Ele compartilha fé conosco. É fazer a gente enxergar aquilo que Ele enxerga. Isso é fé. Então Deus quer que você se sinta seguro, porque Ele é um Pai bom. Ele cuida de você. Porque muitas vezes haverão situações que a gente não vai entender a situação, mas o meu entendimento da bondade de Deus me faz ficar tranquilo e seguro. Quem pode olhar para o vizinho que está do lado e dizer: Deus está cuidando de você? Então certo líder judeu indagou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele pergunta para Jesus, ele é conhecido como jovem rico: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Essa pergunta está antes da nova aliança. Antes da nova aliança, pela lei mosaica, o homem tinha que guardar todos os mandamentos, para através de suas obras tentar se justificar. Só que ninguém conseguiria. E é por isso que Deus deu a lei. A lei se divide em duas partes. Ela é cerimonial e a lei moral. A lei moral se baseava naquilo que o homem deveria fazer, e a lei cerimonial, os sacrifícios que apontavam para Jesus, porque Deus sabia que ninguém era capaz de guardar os mandamentos. O problema da gente, irmão, sabe o que é? É porque naquilo que a gente é bom, a gente tem uma tendência de julgar outros. Quando você não tem revelação da misericórdia de Deus e do amor de Deus, porque o que é a misericórdia de Deus? É Deus não atribuindo a nós a culpa o mal que a gente merecia pela nossa culpa. E o que é a graça? É Deus atribuindo a gente a benevolência que nós não merecemos, que vem de Jesus. Amém? E depois vai vir o último, que é a justiça. Só que as pessoas não entendem isso. Quando elas passam por coisas na vida, elas são perdoadas e elas não têm entendimento do perdão. Então quando elas estão bem, ela começa a julgar os outros em outras áreas. Mas em uma área da vida dela, em um determinado tempo, ela não fez o que era certo. Mas perceba, por não ter revelação do amor de Deus e da justiça e do perdão que recebeu, anda por aí julgando as pessoas quando elas falham e erram. Não é que a gente vai aceitar erro, irmão, erro é erro e tem consequência. Me mostra uma pessoa na terra que errou, que fez coisas horrendas e essas pessoas não colheram e sofreram. Então quando eu venho para a igreja, o mundo já é negativo, já é destrutivo. A notícia lá fora é para acabar com qualquer um. Deus não quer te encher aqui nessa casa de notícia ruim. Deus quer que o evangelho seja pregado. E evangelho é boas novas, amém? Quem está comigo aqui hoje? Então entenda algo, esse cara, ele quer pelas obras se justificar. Ele diz: o que eu devo fazer? Quando você vai diante de Deus baseado em seu esforço, a lei sempre vai apontar o que está faltando. Olha o que Jesus mostrou para ele, versículo 19. Porque a lei sempre aponta para demanda, para esforço, para trabalho. Não orei o suficiente. Então eu conheço um monte de gente que até hoje está esperando um dinheiro enorme sair, para desse dinheiro enorme que sair resolver sua vida, ao invés de confiar no amor do Pai e entender que Ele multiplica pão e peixe e está suprindo você diariamente. Deus não quer você focando em provisão, Deus quer você focado nele. Porque senão sua fé está em algo que vai acontecer e não na obra consumada de Jesus. Eu já vivi isso, irmão, e é uma prisão. É como esperar o time fazer gol nos 45 da prorrogação. Depois dos 45 na prorrogação, será que vai? Será que não vai? E quando você entra no jogo sabendo que a vitória já foi ganha, fé é posse antecipada. Jesus vai ressuscitar Lázaro, João capítulo 11. Aí ele chega diante do túmulo: oh meu Deus e meu Pai, por favor,
me ajuda. Foi assim? Começou a chorar, oh Senhor. A Bíblia diz que ele chorou, mas não pedindo água ao Pai. Ele chorou por causa da incredulidade do povo, porque não compreendia a verdade. E Jesus chega diante do Pai e começa a orar. Pai, olha que oração rápida, simples e de fé. Porque às vezes a gente acha que a gente está em fé quando a gente está gritando. Às vezes sim, é importante uma indignação. Porque às vezes você está tão sendo, sabe, levando pancada do diabo e das circunstâncias da vida, que você precisa se levantar e ficar indignado, furioso, revoltado e dizer: nem mais um dia da minha vida eu vou viver isso. Porque se Jesus morreu por mim e fez tudo isso, eu vou viver pela palavra de Deus. Mas também a oração muitas vezes é um lugar onde a gente fica. Uma vez eu estava orando, Deus, vai! Comecei a expulsar o demônio e gritei. Eu disse: que oração forte. Deus disse: foi a oração de mais incredulidade que você fez. Eu estava tentando me convencer, gritando, achando que o grito, a performance, a maneira de falar. Jesus chega diante de Lázaro, do túmulo, 4 dias mortos, e diz assim: Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. O lugar mais importante na oração é saber que Deus, como filho de Deus, Deus ouve você. 1 de João, capítulo 5, versículo 14. E essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, alcançaremos aquilo que pedimos. Meu Deus, qual é a confiança? Diga: Ele me ouve. Agora olha para o teu vizinho e diga: diga, se você está pedindo algo ao seu vizinho. Não vou dar uma ilustração melhor. Imagina agora você olhando para o seu vizinho aqui do lado, pedindo algo a ele, gritando. Imagina a Ju dizendo para Bruna: Bruna, por favor. Se ela sabe que Bruna ouve, como é que ela fala? Olha para ela bem tranquilo e faz: Bruna, tu pode fazer isso por mim? Ela só precisa se virar e falar. E aí ele diz: graças te dou, porque sempre me ouves. Eu não estou orando por causa de mim. Eu já sei qual é a tua vontade e o que vai ser feito com Lázaro. Mas por causa deles, para eles saberem que você me enviou. Eu estou orando para eles entenderem que nada que eu faço por mim mesmo. Diga assim: oração não é um lugar de petição, é um lugar de dependência. Você vai até pedir, vai até falar com Deus, mas deixa eu te dizer, é muito mais sobre confiar e depender dEle. Isso te coloca no lugar de segurança, porque é melhor depender de Deus do que das suas obras. E deixa eu te dizer, Deus é especialista em fazer coisas quando nós não estamos vendo, e da melhor maneira, porque se a gente tentar entender como Deus vai fazer, você enlouquece. E é por isso que Deus nos deu a fé, para enxergar pelos fatos reais e espirituais, e não de maneira natural. De maneira natural era para ele ter chegado com 2 dias antes, e Lázaro estaria lá 4 dias antes. Mas ele demorou 2 e chegou depois com 4. E aí o que aconteceu? Ele já estava morto. Porque tem coisas na tua vida que nunca Jesus fez. Tem coisas que eles precisavam ver em Jesus que eles nunca tinham visto. Eles já viam ele curar, mas não conheciam ele como aquele que ressuscita. Então não é sobre o que Jesus vai fazer, é sobre aprender algo sobre quem ele é, que só na situação você vai ter essa revelação e esse entendimento. Amém? Então ele ora e diz, ele se antecipa: graças te dou porque me ouve. Ele já sabia o que ia acontecer. Diga assim: fé é posse antecipada, é entrar no jogo sabendo o resultado. Olha para o teu vizinho e diga: sabe por que você está triste? Porque está enxergando pelos sentidos. Pelos sentidos, teu emocional foi destruído, acabado, e você está sentindo tudo isso. Mas pelo Espírito hoje você já pode comemorar. Pelo Espírito hoje você já pode cantar a canção de Abacuque: ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja ovelhas no curral, eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem está a minha confiança, eu sei quem cuida da minha vida, da minha família, eu sei quem cuida da minha empresa, eu sei quem é por mim, meu irmão. Pode todo mundo estar contra mim, ele é um pai bom. De quem pode dizer ele é um pai bom? Então esse homem quer ser justificado pela lei, e a lei aponta para o que falta. Sempre que você vai com suas obras, a lei vai apontar para você
a demanda. E a demanda é: você não orou o suficiente, você precisa jejuar mais. Eu não estou dizendo que não tem que orar e jejuar, tá? Para ninguém depois pegar, cortar o vídeo e lançar na internet de maneira errada. A oração e o jejum é muito importante na nossa comunhão. Amém? No processo de entendimento, de comunhão com Deus, eu tanto jejum como oro. E isso faz bem para mim, isso me transforma, isso me muda, amém? Mas não muda quem Deus é. Lucas 18, 20, versículo 20. Tu sabes os mandamentos? Você quer ser salvo pela lei? Sabe qual é o mandamento? Qual é? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Versículo 21. Replicou o jovem: a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Olha o segredo porque era próspero. Ele cumpria as leis. Josué 1:8. Amém? Desde criança ele praticava a palavra, mas ele praticava a lei de Moisés, guardava os mandamentos. E foi aquilo que Josué disse: se você ouvir de dia e de noite e guardar, farás prosperar o teu caminho. Mas agora a aliança muda, e ele vai a Jesus se gabando de guardar. Porque uma coisa é você praticar a palavra, e isso faz bem para você. Outra coisa, até da revelação que tem de Jesus, você se gabar. Porque nada do que você tem vem de você, tudo é do Pai. Quando você compreende a graça de Deus, sabe por que você se torna grato? Porque você sabe que sua meritocracia não te levou a lugar nenhum. Você sabe por que as pessoas se apegam a coisas na igreja? Porque se você passar 5 anos trabalhando para comprar um Fusca, Fusca não, que Fusca agora está caro, né? Carro antigo. Para comprar um Celta, você se apega. Quando o Espírito Santo disser: dê o Celta ao pastor Alexandre, aí você vai dizer: eu trabalhei 5 anos, foi suado, foi ralado, juntava aqueles R$500 que sobrava do meu mísero salário. Agora, se do nada uma pessoa vier e te dá de graça um Compass, sem você se esforçar, e você sabe que foi o Senhor que te deu, quando o Espírito Santo disser: pega esse Compass e dá, você nunca vai se apegar. Você só se apega àquilo que você trabalha. O Espírito Santo vai dizer: dê ao pastor, ele rindo, tá feliz da vida. Dê o Compass a ele. Ele vai dizer o quê? Eu só sou mordomo, Senhor. Eu sei que aquele que me deu esse é capaz de me dar outros. Então esse cara, ele se gabava de ser bom, de guardar os mandamentos. Tem muita gente que é assim, sabia? Se gaba em ser bom, porque até para obedecer a Jesus eu dependo da fidelidade dele. Aí você é bom em si mesmo, quando você menos imaginar vai cair numa área. Veja que coisa séria. Versículo 22. Ao ouvir isso, exortou-lhe Jesus: contudo, algo ainda te... Porque sempre que a lei entra em cena, ela aponta para o que falta. Se você está aqui hoje me ouvindo, e você sabe e pensa que está faltando algo para Deus te dar algum milagre, seja sincero, você está baseado na sua performance e não naquilo que Jesus fez. Eu acho que eu não orei o suficiente, eu acho que eu não estou com, sabe? Aí você vai aprender 10 passos, porque a cura não aconteceu. Vai ficar com mais medo ainda, ao invés de só focar em Jesus. É tão simples e parece tão impraticável, porque a igreja se acostumou com coisas difíceis e não com revelação simples. É tão simples, tão fácil, mas as pessoas não querem, porque soa simples, que é algo confuso para ficar confundido e não fazer nada. Ao ouvir isso, exortou Jesus: contudo, algo te falta, vende tudo que tens, reparte o dinheiro entre os pobres e ganharás, e depois vem. Porque Jesus fez isso com esse homem? Porque ele foi se gabar dos mandamentos. Ele quis mostrar para Jesus que ele era bom na lei mosaica. Jesus disse: eu vou te mostrar que você não guarda a lei. O primeiro mandamento da lei: não terás outros deuses além de mim. E quem era o Deus desse jovem? Olha o que aconteceu no versículo 23. Ao ouvir estas orientações, o jovem entristeceu-se muito, pois era... O problema dele se entristecer não era que ele era rico. O problema é que o coração dele estava nisso. Deus sempre... Meu Deus.
Quando você for a Jesus, se prepare, porque Ele vai trabalhar naquilo que teu coração está preso. Você se acha bom em umas áreas, mas Ele sabe qual área o teu coração precisa ser liberto. Oh meu Deus, isso aqui foi forte. O bom é que Ele faz além, Ele vai no mais profundo. E Ele não faz isso para envergonhar. O jovem só precisava dizer: Senhor, eu preciso de ajuda. Jesus estava lá para ajudá-lo. O problema é que muitos sabem aquilo que precisa mudar, mas preferem não mudar. Mas não mudar também dói. Eu acredito que não mudar é pior do que mudar. Porque não mudar é viver a vida toda com isso, ao invés de se abrir e deixar o Espírito Santo te mudar. O que é lindo na beleza da graça é que a salvação entra pela graça e as pessoas não entendem isso. Deus disse para mim hoje: ser salvo é como se jogar. Eu disse: me explique. Ele disse: imagina que um cara está fazendo um serviço num prédio, num andame bem alto, e ele fica preso e vai cair. De repente os bombeiros vão salvá-lo e bota uma escada e criam uma rede de proteção para que, se ele cair, caia na rede. E eles levam mais próximo do rapaz que está nas alturas. E bem próximo dele, o bombeiro olha para ele e diz: se joga, se solta. E se joga. O que é que ele precisa fazer para ser salvo? Só se soltar. Só se soltar. Pega o dedo de profeta e olha para alguém e diga: você não precisa melhorar para ter um relacionamento com Deus. Diga: se você pudesse melhorar por você mesmo, não precisava de Deus ter enviado Jesus. Tem alguém comigo aqui essa noite, irmão? Ele não precisaria ter enviado Jesus, mas Deus espera ter relacionamento com você da forma que você está, porque a graça alcança você aonde você está. O lindo da graça é que ela não te deixa onde te encontrou, ela está transformando você, meu irmão. Todos os dias o pessoal me diz: pastor, eu quero voltar para Jesus, mas não tenho força. Eu digo: não volta, deixa que Ele te traga. Sabe por qual a dificuldade? Porque a gente foi tão trabalhado nas obras que a gente diz assim: eu vou melhorar. Ninguém que vai tomar banho no chuveiro se limpa antes. É o chuveiro que te limpa. Se você precisa se limpar para tomar banho, então o banho vai ser desnecessário. Não sei se você entendeu, mas Jesus é o chuveiro. Então, ao ouvir essas orientações, ele ficou triste e foi embora. No capítulo de número 19, coloca o 19, vai falar de um homem chamado Zaqueu. E aqui é a chave para a fé da nova aliança. Lucas capítulo 19 agora. O livro de Lucas é o único que é colocado em ordem cronológica. Capítulo 19, versículo 1. Chegando a Jericó, atravessando Jesus a cidade, eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia devido à influência do povo. Percebeu que a sua incapacidade e a sua qualificação, por ser pequeno, subiu numa árvore. Por causa da sua incapacidade, a sua incapacidade levou a subir numa árvore para ver Jesus. A sua incapacidade te faz olhar para o lugar certo. Quando você tem incapacidade, não tenta trabalhar nela, vai para Jesus. Amém? Ele era baixinho, e porque era baixo, isso fez ele subir numa árvore. Subiu numa madeira, numa árvore de madeira. Vamos lá, versículo 3, buscava ver quem era Jesus, todavia, sendo ele pequeno de estatura, versículo 4. Por esse motivo, correu diante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Subiu numa figueira também fala de muitas coisas. Figueira é um símbolo de justiça própria. Às vezes, na nossa incapacidade, a gente tem uma tendência de subir para a figueira, tentar trabalhar através dos nossos esforços. Só que olha que coisa interessante, versículo 5. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar em sua casa. No mesmo momento, Zaqueu desceu apressado e o recebeu com alegria em sua casa. Todos em meio à multidão que presenciaram o que se passou começaram a murmurar. E ele entrou na casa daquele pecador. Ele entrou na casa daquele justo. Não! Ele entrou na casa de quem? Se Jesus estivesse hoje, ia escandalizar muita gente. Pessoas que você exclui, você ia ver Jesus trabalhando junto com eles.
Eu não estou dizendo que o pecado é certo, pelo amor de Deus, irmão. Pecado, quer saber o que o pecado significa para Deus? Olha o que Jesus pagou na cruz. Jesus teve que morrer por causa do pecado, amém? Mas deixa eu te dizer, Deus já resolveu o problema do pecado. E o que Ele quer agora para nós é uma explosão de relacionamento, é uma revolução de relacionamento. Nada mais impede de você de ir para Ele, na verdade, de se relacionar com Ele. Porque como eu disse, o véu do templo não rasgou para a gente entrar, o véu do templo rasgou para Deus sair. Porque se Deus sair antes, as pessoas morreriam. Então o véu se rasga, agora Deus pode sair, Deus pode ter relacionamento, Deus pode usar de benevolência agora na nova aliança. Pega o dedo de profeta, olha para alguém e diga: sabe o que é que qualifica você para receber todas as bênçãos de Deus? A justiça que vem de Jesus. Diga para ele: se sua fé operar fora da justiça, essas bênçãos não vão se manifestar. Não é falta de desempenho, o que está faltando não é falta de desempenho, falta de fé, falta de esforço. É uma crença correta na obra consumada de Jesus. Se você nasceu de novo, não há falta de fé no seu coração. O que está faltando é alimentar essa fé com a mensagem correta. É uma crença errada que está bloqueando as pessoas de desfrutar daquilo que já são delas. Vamos lá, irmãos. Todos em meio à multidão começaram a presenciar o que se passou e a murmurar. Ele entrou na casa daquele pecador e vai se hospedar lá. Porque pela lei mosaica, pela tradição religiosa. Você já percebeu como as pessoas são boas para julgar os outros? Detetives, repórteres do inferno, detetives da lei, doutores da lei. Primeiro, publicano era o pior pecado de Israel. O pior pecador de Israel não era nem a prostituta, era o publicano. Qualquer pecador comum era intitulado como pecado grave, mas o publicano, para um israelita, o judeu, quando via um publicano, cuspia no chão. Escória. O publicano era tido como escória, como gentinha, porque eles cobravam imposto para Roma contra o seu próprio povo. E na maioria das vezes roubava o próprio povo. Então imagina o ódio que as pessoas tinham sobre essas pessoas. Era grave demais. E esse Jesus que eu estou pregando aqui, ele vai para a casa desse cara. O jovem rico que era bom no seu comportamento, que fazia tudo certinho na igreja, vai a ele e ele diz: é pelo que você faz que você quer vir a mim? Vou te mostrar que pelo que você faz você não consegue. Está faltando isso. Porque a lei sempre vai mostrar a demanda. Se hoje você tem um sentimento que está faltando algo para Deus fazer algo, você não está operando debaixo da nova aliança. E nós nascemos de novo. Jesus já morreu e ressuscitou. Atos capítulo 2 se inaugurou uma nova aliança. Diga assim: nós somos gente de uma nova aliança. Diga: eu faço parte de uma nova aliança. Diga: se pelo Antigo Testamento os homens e mulheres viram milagres extraordinários, diga: a nova aliança, as promessas são superiores. Porque se Deus sobre o homem fez tudo aquilo, imagina Deus habitando no homem agora. Se o homem com a natureza pecaminosa, Deus realizou o que realizou, e agora o homem com a natureza divina. Irmãos, você tem que checar essa aliança. Porque muitas vezes o tipo de ensinamento que nós estamos ensinando para as pessoas é um ensinamento de esforço. As pessoas às vezes chegam para mim: pastor, você não sabe, eu aceitei Jesus, tive que renunciar a um monte de coisa. Eu deixei isso, e começa só neles. Eu fiz isso, eu deixei isso, eu deixei aquilo. Eu não estou mais naquela. Eu olhei para a pessoa e vem cá. Você deixou tudo isso, e quando é que você vai dizer: Jesus me transformou, Jesus me deu força, Jesus me libertou do pecado? É tudo sobre você, logo você cai. Porque você está focando só no comportamento e não no seu relacionamento com Ele. Porque parece que é penoso, irmão. A pessoa estava falando comigo e eu ouvi ela, eu disse: meu Deus, parece que o relacionamento com Deus é penoso. Olha o que eu tive que abrir mão, olha o que eu tive. Meu irmão, eu não abri mão de nada, é Ele que abriu mão por minha causa. Eu estava numa vida de derrota e de desgraça, e olha onde Ele me colocou, irmão. Olha para alguém que está do seu lado e diga: olha, veja o que Jesus fez. Meu corpo está curado, minha mente está sarada, eu fui salvo bem na hora. Eu vou louvar o seu nome. Calmadinho, não me chame para o louvor. Nunca mais. Venha louvá-lo, veja o que Jesus fez. Olha para alguém e diga: veja o que Jesus fez. Vai. Meu corpo. Eu fui.
teu irmão, dá aquele sorriso, olha para ele e diga: ei, olha para ele e diga: eu sei que você pode estar sob pressão hoje. Olha para ele e diga: eu sei que você está sob pressão. Eu sei que você tem passado um monte de coisas. Diga: mas a certeza do amor de Deus te faz estar aqui nessa noite. E no fundo, lá no coração, há uma voz te dizendo: tudo vai ficar bem. Eu tenho a presença dele em mim. Eu não tenho uma religião, eu tenho um pai. Eu não tenho regras, eu tenho o Espírito dele, que pega no ombro de alguém e diga assim: que num piscar de olhos, numa aceleração divina, ele pode transformar água em vinho. Diga: coisas que levariam anos, o meu Pai, o meu Deus, ele reverte, ele acelera, ele transforma, ele muda, ele cura, ele salva, ele liberta, ele tem poder, meu irmão. E eu vivo numa expectativa, porque fé é uma perspectiva. A maneira como eu vivo, como eu enxergo os fatos, tudo à minha volta, tudo para roubar minha paz, e eu tô: veja o que ele fez. Veja o que Jesus fez. Meu corpo está curado. Eu fui salvo. Eu vou louvar. O diabo fazendo de tudo para você ficar triste, angustiado, chocado, chorado. E a vida da fé não é choro: oh Deus e meu Pai, me dá vitória. Não, você faz fé de Jesus: Pai, obrigado, porque eu sei que tudo que eu peço você me ouve. Pai, obrigado, porque eu já sei como. Porque muitas vezes estamos na igreja e parece que a gente nem cristão é. A maioria passa 10 anos, 20 anos, canta no coral, no louvor, faz um monte de coisa, e quando algo ruim acontece: ai Jesus, e agora? Acabou-se. Ou então pega o telefone e liga para o esposo: olha, você não sabe, eu fui demitido, minha vida acabou. E o esposo também, que parece 20, 30 anos dentro da igreja, que nem conhece Jesus, dizia: uau, nós estamos fritos, nossos filhos vão morrer de fome. Irmãos, se eu não conhecesse Jesus, minha resposta seria essa. É por isso que em Mateus 6 ele disse: não sejam como os ímpios, como os incrédulos, que se preocupam com o que vão comer e com o que vai vestir, mas vocês que têm um Pai no céu, se ele cuida dos pardais, se ele veste os lírios do campo. Agora, por conhecer a obra consumada de Jesus e o amor de Deus por mim, quando eu recebo essa notícia ruim, a gente não fica feliz, mas aí vosso coração, sabe, quer sentir, a mente quer ir para aquele lugar, e aí eu paro e penso: uau, Deus, obrigado. Se não fosse o teu amor, se eu não compreendesse tua verdade, se eu não soubesse o quanto você me ama, eu estaria frito agora. Mas eu vou louvar o teu nome, eu vou passar em voz alta sobre essa pressão. Eu não vou passar de qualquer forma, mas eu vou passar em alta voz, bendizendo e louvando o teu nome, porque não é a primeira vez que você me tira de uma enrascada. Pega no ombro de alguém e diga: não é a primeira vez que você chora. Não é a primeira vez que você fica com medo. Não é a primeira vez que alguém te calunia. Não é a primeira vez que você fica sem dinheiro. Não é a primeira vez, irmão, que as coisas parecem que vão para trás. Não é a primeira vez. E também não é a última vez que Deus vai fazer milagre na tua vida. Jesus vai para a casa de... Irmão, dava o tema para um ano aqui, mas eu ia pregar outra coisa. Todos no meio da multidão que presenciaram o que se passou começaram. O problema da igreja é que a gente tem muitos murmuradores, sempre focando nos outros e nunca em Jesus. Para de olhar para o teu irmão, para de olhar para as pessoas, começa a olhar para o autor e consumador da fé. Porque se também olharem para você, todo mundo aqui, irmão, todos em meio à multidão que presenciaram, versículo 8. Olha que coisa interessante. Então Zaqueu tomou a palavra. Jesus deu algum mandamento para Zaqueu? Disse: se você deixar tudo, se você vender seus bens, se você mudar, eu vou para sua casa. Foi assim? Não, ele foi para a árvore para ver quem? Quando você vai vê-lo, é o foco da fé, ele se manifesta. Tudo que Deus quer é que você procure enxergá-lo. Foque nele, olhe para ele, medite nele. O foco da atenção do evangelho é Jesus. Só que a gente está na igreja olhando para o pastor, olhando para o que falta, e aí por isso que você afunda. Mas quando você olha para Jesus, você nem percebe que está no meio da tempestade. Pelo contrário, você vive como ele, porque você é transformado na mesma imagem.
você está andando por cima da tempestade e ainda cantando, e alguém diz: é louca, é louco. Como pode estar rindo alegre desse jeito, passando por tudo isso? Aí você olha para a pessoa e faz: passando pelo que mesmo? Pergunta para alguém que está do seu lado e vai: passando pelo que mesmo? Olha para ele e diga: veja o que Jesus fez. Agora olha para alguém que está do seu lado e diga: seja sincero com você mesmo hoje. Você está olhando para onde? Pastor, você não sabe o que me fizeram. Tira os olhos disso. Olha para Jesus. O que te fizeram não vai ser nada com o que Deus está fazendo. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis que metade dos meus bens eu estou doando aos... Jesus pediu para ele fazer isso. Ele deu uma ordenança: se você largar tudo que tem, deixar o que roubou, eu agora vou te abençoar. Já o jovem rico não. Ele disse: eu vou provar para você que eu cumpro os mandamentos. Dá tudo aos pobres e vem. Ele foi embora. Zaqueu não, só foi para ver Jesus. Jesus vai para a casa dele, escandalizou todo mundo, porque esse é um Jesus que come com publicano, sabe, que não despreza ninguém, que todo mundo é importante para ele. Talvez essa pessoa você não goste dela, e é normal, você não é obrigado a gostar de todo mundo, amém? Mas Deus a ama e gosta dela. Ela é filha de Deus também. E o que é interessante é que ele vai para a casa de Zaqueu. Dá algum mandamento aí? Não. Mas quando Jesus está presente, ele produz generosidade. Quando o foco é Jesus, você olha para um encontro como esse e diz: eu não vou sozinho, eu ainda vou pagar de alguém. Ninguém me pediu, eu sou generoso. Porque a oferta não revela só Deus, revela também o meu coração. Ou quão profundamente eu enxergo, ou quão cego eu estou. Bota uma coisa mais animada, Juninho. Porque tem gente ali que eu vi uma senhora ali, estava dormindo, viu? O rapaz lá de trás estava roncando e o outro estava babando. Difícil, né, irmão? Numa pregação dessa dormir, brincadeira. Devolverei 4 vezes mais. Quem mandou? Olha para o teu vizinho e diga: não é mandamentos e lei mosaica que transforma as pessoas. Diga: quando a graça chega, ela produz generosidade, ela produz transformação de dentro para fora. Aquilo que um dia você nunca conseguiu fazer, pela graça agora você consegue. Você tinha dificuldade de perdoar, mas esse amor te transforma tanto que quando alguém pisa, tu viste o que te fizeram, rapaz, eu nem olho, meu foco é Jesus. A arma do diabo é a amargura e decepção para parar as pessoas na igreja. Amargura e decepção. Irmãos, que mandamento Jesus deu aqui? Zaqueu, se você não mudar, eu não entro na sua casa. Foi assim? Simplesmente foi. Ei, deixa que Jesus te transforme. Deixa que o Evangelho te transforme. Deixa que o amor de Deus te transforme. Como? Permita que Ele habite. Se solta e se joga. Romanos capítulo 5, por favor, coloca aí na tela. Eu nem entrei na parte da fé, estou colocando ainda o fundamento, irmão. É por isso que tem que ter escola, porque aí você dá 2 horas de aula, aí você vai texto com texto, manda o povo lá em casa e aquela coisa toda aí. Tá rindo, né, Diana? E conheço pessoas que quando eu conheci estavam quebradas, irmão. Quebradas, destruídas. Você sabia que tem gente vindo para nossa igreja lá do Cabo? Tem um casal que estava aqui no domingo, eles não vieram hoje, eu acho que não. E eles estavam do Cabo, mandaram mensagem para mim: que culto, pastor, foi mara, do Cabo para cá. Tem gente aqui que mora em Recife, em Olinda. Tem gente aqui que mora nas praias. Tem gente aqui que mora em Garaçu, Ipicep. Pega um ônibus para cá. Tem gente que mora em João da Bezerra e ainda vem de ônibus para cá. Cadê Márcia? Levanta sua mão, Márcia. Márcia ficou 1 ano aqui na pandemia sem dizer que era membro da igreja e tal. Aí foi me ouvindo, né? Quando eu vi minha esposa, se rendeu. Agora eu sou dessa igreja. E todo dia quando eu vou para Recife eu levo ela e eu digo: Márcia, como é que você vem? Eu pego 2 ônibus para estar aqui. Mas Deus tem prosperado tanto ela, irmão. Vai para o encontro, vai para o evento de Warhard lá em São Paulo. Não para, mergulhada na mensagem, sendo transformada todos os dias e transbordando, porque quanto mais você se enche desse amor, sem esforço, você começa a transbordar na vida do próximo.
Mas Gleison, conheço fulano que está na sua igreja e ele, sabe, não sai do canto, não muda. Eu disse, pode perceber, na hora da pregação fica conversando, olhando para o celular, sai do culto, fica lá atrás, não conversa, não foca, não pratica. Teologia sem experiência é só religião. Você ouve, mas não deixa entrar. Jesus falou desse solo, 4 pessoas, beira do caminho, entre espinhos, solo rochoso e uma boa terra. São pessoas. A palavra é a mesma. O problema está na maneira que eu recebo. Eu posso estar vindo porque eu tenho amigos, porque eu tenho pessoas. Outros não vêm por vir. Outros são como a mulher do fluxo de sangue. Eu não vou entrar por entrar. Eu vou entrar, vou tocar e vou ser curada. Pega no ombro de alguém que está do seu lado e diga, eu não sei você, mas eu vim essa noite para uma reviravolta. Eu vim agarrar de Jesus o que me pertence. Isso faz toda a diferença na celebração. Faz toda a diferença quando você escuta essa palavra. Porque vocês não têm noção do que eu sou chamado. Perseguido e chamado. Um dia desse uma pessoa disse, pastor, sabe o que eu disse? Se for para falar mal de mim, eu não quero nem saber. Porque, mas eu sei, irmão, dizem que inventam tantas coisas, mas a melhor coisa é viver. Quando eu foco no que estão dizendo de errado, eu deixo de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. E o que Deus me chamou para fazer é pregar o evangelho de Jesus, estar em comunhão com Ele. Já disseram que aqui é a igreja disso, daquilo. Já inventaram tanta coisa minha, irmãos, que eu vendia droga. Naquela igreja todo mundo pode tudo, faz tudo. Eu disse, vá para lá. Olha para alguém que está do seu lado e diga, quando você chegou aqui, você tinha um estilo de vida, mas ao ouvir a graça de Deus, você se tornou mais apaixonado por Jesus. Eu garanto a vocês que quem me ouve fica mais apaixonado por Jesus. Por quê? Porque a minha pregação não está baseada em mim, mas nele. Se o evangelho que você ouve te deixa condenado, não é o evangelho. Mas se te deixa apaixonado, se te deixa com fome de ouvir ele, de estar com ele, porque chegou muita gente quebrada, mas tem muita gente prosperando aqui hoje. Chegou muita gente doente, mas tem muita gente curada. Deus está levantando um exército nesse lugar, meu irmão. Pega no ombro de alguém e diga, ninguém vai segurar essa mensagem. Ninguém vai parar, a parede vai quebrar para um lado, parede para o outro. Ondas sonoras vão se espalhar. É o que Deus está dizendo. E tem muitos que nem precisam fazer muita coisa, só entra no vácuo. Porque o que eu estou recebendo de promessa de Deus nesse tempo, Deus disse, nunca as coisas estiveram paradas. 2 Coríntios 4:18 fala disso, irmão. Para encerrar, vai Romanos 5. Já me deram meu tempo ali atrás, que agora a gente está sem relógio, né? Eu nem sei mais onde é que eu tô, como tô. Só sei que eu comecei, ia 2 para as 8. Vai ser 2 para as 7. Eu só sei disso, o resto não sei mais de nada. Tiraram o relógio, irmão. Foi o Will. Cadê o Will? Ele ali, ó. O que quer ele pegar é Dinho. Pastor Zé até pediu para avisar, vou deixar no final. Cadê? Romanos 5, versículo 1. Quem está feliz aqui hoje? Pergunta para alguém que está do seu lado, diga, ô meu irmão, como você pode pagar por algo que é gratuito? O problema é que você está tentando conseguir o que deveria receber. Tentando conseguir o que deveria. Diga assim, conseguir significa obter por esforço. Diga, mas receber, tomar o que está sendo oferecido significa. Aleluia. Romanos 5:1. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque havia um medo de punição, e essa paz vem pela fé. Fé aqui não é fé nas obras, é fé na justiça. Essa semana eu coloquei uma frase: fé é aceitar ser aceito. Por intermédio de quem obtemos pleno acesso pela fé a esta, o segredo está na graça, amém? Você teve acesso por obras? Pelo que faz? Porque é bom demais. Guardou os 10 mandamentos como jovem rico. Você era igual a Zaqueu, perdido. E a única coisa que teve foi ir para Jesus.
E é Ele que te transforma, amém? E o que é interessante é que é pela fé a esta graça na qual estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória. Onde é que a gente se gloria? Na confiança plena da glória de Deus por causa do acesso à graça. Versículo 3. Mas não somente isso, como também nos gloriamos quando você tem revelação da graça de Deus, do que Deus fez em Jesus. Olha que coisa interessante quando você passa por tribulação. Não somente isso, como também nos gloriamos nas... A gente se gloria do momento ruim? Não, a gente se gloria em Deus na tribulação. Você aprende um estilo de vida a qual nada que está à sua volta vai roubar tua paz e tua alegria. Diga, viver pela graça é viver um estilo de vida que em meio ao caos você desfruta de paz e alegria. E pelo contrário, você se gloria na tribulação. O que é que significa? Porque aprendemos que a tribulação produz o quê? Isso que está acontecendo não vai me acabar. Pelo contrário, por causa do amor de Deus, em meio a tudo isso eu estou crescendo e avançando. Versículo 4. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. Versículo 5. E a confiança não decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos, por meio do Espírito Santo que nos outorgou. Deus, a esperança da gente agora não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. O que é que Paulo está dizendo em Romanos? Muita gente atribui aos problemas. Ei, o problema vai te melhorar. Não, Paulo está dizendo que o acesso a tudo isso, a essa graça, é pela fé. E porque acessamos pela fé essa graça, e a glória dessa graça em nós, o que é que ela vai fazer? Vai nos dar a garantia e trazer revelação do amor de Deus, para quando passar por tribulações, as tribulações e as pressões não nos acabar. Pelo contrário, você se torna até melhor debaixo da pressão. Não por causa da pressão, você não se gloria da pressão, você não rende graças por causa da pressão, porque no meio da pressão, como aquele cara que estava no andaime, você aprendeu a se soltar, a se jogar, sabendo que Deus vai agarrar você e você não vai cair no chão. Tem uma rede de proteção de amor, tem algo que sustenta a tua vida, mas está na hora de você se soltar. Amém? É o acesso a essa graça que faz isso. Mas as pessoas pregam, a tribulação produz isso, e a perseverança, caráter. O foco aqui não é tribulação e nem perseverança. O foco aqui é o acesso à graça e o amor que foi derramado em nosso coração. Porque, irmãos, tem momentos que a gente não vai entender nada, e a única coisa que a gente vai saber é que Deus nos ama. E porque Ele me ama, tudo vai ficar bem. Tem alguém comigo aqui hoje? Diga glória a Deus, irmão. Olha para alguém que está do seu lado e diga, meu irmão, se solte. Isaías 55, versículo 1, vai lá, meu tempo está acabando. Então, irmãos, para de desperdiçar os melhores anos da tua vida tentando melhorar. Começa a ter relacionamento com Jesus. Começa a ir para Ele, é uma explosão de relacionamento. Vinde a mim. Eu garanto a você, com toda a convicção que eu digo, sem culpar ninguém aqui, sem condenar, 90% das pessoas que me ouvem não vivem uma vida de comunhão com Jesus. Vão ouvir essa palavra e vão passar a semana toda e não vão focar no que eu estou dizendo. Que tal quando terminar o culto, amanhã acordar, começar a ter comunhão? Que tal começar hoje à noite, quando acabar a celebração? E aí você sempre está tentando fórmulas para resolver seu problema. Aí você vai para o pastor, vai para gabinete. Não é errado, amém? Não está tendo, não sabe sair da situação. Procura conselheiros, procura pessoas, mas não põe o foco da tua fé em coisas nem em pessoas. Tem situações que só Deus pode mudar. E Ele ama quando você vai para Ele, porque Ele te ama. Sabe quando é que Jesus se fortalece? Quando você tira dele. Ele se sente amado quando você se permite ser amado por Ele. Ele fica forte quando você tira da força dele. É incrível isso. Eu provo isso nas escrituras. Hoje eu não tenho mais tempo, outro dia. Vamos lá, Isaías 55, versículo 1 diz o seguinte, ao 3: todos que têm sede, vinde às águas. Começa com vinde. E vós, os que tendes dinheiro, que não tendes dinheiro nem recursos, vinde agora. De novo, 2 vezes vinde. Comprai e comei. Sem dinheiro, comprar e comer. Olha que coisa interessante. Vinde, adquire vinho e leite. De novo vinde. 3 vezes um convite. Quantas vezes ele fala vinde? Quantas vezes ele fala vinde? 3 vezes vinde, adquire vinho e leite, sem pagamento e sem custo. Versículo 2: porque
Por que investir dinheiro naquilo que não é alimento e o seu trabalho árduo naquilo que não consegue produzir satisfação? As pessoas gastam a vida toda com coisas que não valem nada, para chegar no final da vida e dizer: eu não aproveitei a vida. Ainda tem gente que diz: pastor, não vou para a igreja agora não, que eu quero aproveitar a vida. Eu digo: como é que tu aproveita? Eu quero pegar a mulher, eu quero comprar carro da hora. Eu disse: você está tentando curar carências que ninguém pode curar. Quanto mais se prostitui, mais vazio você fica. Quanto mais compra coisas para provar coisas para os outros, menos as pessoas conseguem ver em você aquilo que você quer mostrar. Porque sempre que você tenta mostrar algo, aquilo que as pessoas não conseguem ver, elas nunca vão ver. É por isso que você fica tentando provar. Que tal começar a viver? Eu hoje estava meditando na palavra e eu gosto de ver aqueles reels do Instagram. E chegou para mim um reels de um sábio. Ele dizendo que mostrou um caixão. E ele é daqueles, os árabes, né, pessoas milionárias. E ele mostrando que ele disse: ó, uma montanha de ouro não serve de nada. Ele não tem como segurar, porque ele chegou num lugar que isso aqui não serve. Ele disse: olha, Land Rover, os melhores carros, Porsche, Ferrari, McLaren, sei lá, Lamborghini, se botar tudo ao redor do caixão não serve de nada. Ele disse: a única coisa que ele tinha era a vida, e ela foi embora. Passamos a vida toda atrás de coisas que não satisfaz, por causa de crenças e carências que temos, ao invés de entender que somos amados e aceitos por Deus e aproveitamos melhor a vida. Quando Jesus foi curar Lázaro, Marta disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Para de viver no passado. Se Jesus tivesse feito, se eu não tivesse me divorciado, se isso não tivesse acontecido, que tal pegar tudo isso e usar de experiência e dizer: sabe, eu aprendi algo em meio a tudo isso. Deus é bom e me deixou mais forte. E nem focar no futuro, porque quando Jesus disse: teu irmão vai ressuscitar, Marta olhou para ele: eu sei que naquele dia ele vai ressuscitar. Ele disse: eu sou aquele dia. Você não precisa esperar o futuro chegar. Pega no ombro de alguém e diga: não, você não precisa esperar que o futuro chegue. Você pode viver o hoje. E no hoje Deus tem presentes, Deus tem presença, Deus tem favor, Deus tem graça abundante para você hoje. Viver no futuro te tira do prazer de viver o agora e te leva a uma vida de insatisfação e ansiedade. Então, para de ir atrás daquilo. Deus me deu uma frase no ano passado: uma vez que você descobre a razão pela qual você existe, nada mais o satisfará. Tem gente que compra carro que não é para ele, é para os outros. Eu sigo um cara que ele é muito rico, assim, dá palestras sobre administração de dinheiro. E ele trabalha muito com essa coisa de dinheiro. E ele disse que tinha dinheiro para comprar uma Ferrari, mas ele comprou um Compass. Porque ele disse que comprar uma Ferrari é provar para os outros. E quando ele tinha dinheiro para comprar uma Ferrari, disse: coisa boa é ter dinheiro para comprar uma Ferrari e dizer: eu não preciso da Ferrari, porque eu não preciso provar nada para ninguém. Ele disse: se eu comprasse uma Ferrari, eu não estava comprando para mim, estava comprando para os outros. Eu até poderia comprar se fosse para mim, mas eu percebi que meu coração não estava pleno, e que se eu comprasse aquilo, ia ser para mostrar para os outros o que eu tinha, e eu não preciso mostrar o que eu tenho para ninguém. Por isso que entre ter razão e ser livre, é melhor ser livre, irmão. Que tal a gente viver melhor o dia de cada vez? Que tal a gente aproveitar com nossos familiares? Que tal desfrutar do presente da vida que Deus te deu? Olha que coisa linda. Olha o privilégio de estar numa igreja linda dessa, com um pastor bonito desse, com uma palavra maravilhosa dessa. Que dia é esse? Olha para o teu vizinho e diga: esse é o dia que fez o Senhor. Às vezes a gente está se perdendo em coisas tão pequenas. Olha o que falaram de mim, irmão. Já falaram, eu não vou nem dizer o que falaram de mim. Eu fico rindo, porque é melhor viver do que se prender ao que o povo fala. O importante é que eu estou vivendo. O importante é que eu estou avançando. O importante é que eu estou revelando Jesus. Porque a árvore que dá fruto vai ser apedrejada. E glória a Deus, quando você faz a vontade de Deus, o de inferno se levanta. Tem que se levantar, porque senão tem algo errado, irmão. É ou não é? Mas eu sei em quem tenho crido. Olha para o teu vizinho e diga: coisa boa é ser livre da opinião dos outros. Coisa boa é ser livre de você mesmo. Coisa boa é entender que você tem um Pai que te ama, ter comunhão com o Espírito Santo, saber quem você é em Cristo Jesus e tá bem com isso. Até Jesus foi tentado: vai para a Judeia fazer milagre. Ele disse: não, eu estou bem na Galileia. Quem pode levantar a mão direita para cima e dizer hoje: eu estou muito bem na Galileia?
Diga: eu vou para a Judeia no tempo determinado por Deus. Cada passo meu vai ser guiado pelo Espírito. Cada passo meu vai ser conduzido por Deus. Eu não tenho que pular processos. Eu tenho que viver a vontade de Deus um dia de cada vez na minha vida. Pega no ombro de alguém que está do seu lado e diga: desacelera, irmão. Aproveita a melhor vida com tua família. Aproveita a melhor vida no teu trabalho. Para de reclamar do teu patrão e desfruta da porta que Deus abriu para você. Para de reclamar da igreja, começa a ser igreja. Para de reclamar e começa a ser grato, irmão. E desfruta do momento, porque tem gente agora que daria de tudo para respirar, e você está respirando. Faz assim. Que presente lindo. Vai respirar. Uau. De novo, vai. Às vezes eu estou acelerado. Eu aprendi com o Espírito Santo. Respira fundo. Fecha os olhos agora. Não é uma técnica de coach. É uma direção do Espírito. Fecha os olhos. Respira bem leve e fundo. Vai. Agora solta. Olha para alguém que está do seu lado. Pega o dedo de profeta para a gente fechar. E diga assim: meu irmão, se você está vivo e respirando, é sinal que ainda você pode se tornar tudo aquilo que Deus criou você para ser. Diga: desacelera e aprecia. Viva, viva. Tem muita vida de Deus dentro de você. Tem muito de Deus sobre a tua vida hoje. Começa a buscar revelação. Compreende como o reino funciona. Depende do Senhor e vive um dia de cada vez. E aproveita a melhor vida. Por quê? Porque ela é um presente divino para você. Quantas pessoas estão mal porque estão brigando em casa com seus esposos e esposas por coisas tão pequenas? Quantas pessoas estão se prendendo a coisas tão minúsculas, irmãos? E aí perde o dia, perde o momento. Mas pastor, você não sabe, a minha esposa estava de TPM. Irmão, quando a minha está de TPM, ela entra no quarto, eu vou para o outro. Já tem momentos que eu vou ser a causa e vai ser ela. Então o que é que eu faço, irmãos? Eu vou viver, eu não vou deixar que aquilo atrapalhe meu dia. Amém? Não é certo o que me fizeram, mas eu não sou responsável de guardar o coração da minha esposa. Eu sou responsável de guardar o meu coração. Na maioria das vezes nossos problemas é do coração, porque problemas sempre vão existir, pessoas difíceis sempre vão se levantar. Mas a vida vivida ao máximo vem da revelação do entendimento de quem Ele é na minha vida. Amém, irmãos? Vamos aproveitar ao máximo. Qual é a primeira etapa agora? Encontro com Deus. Vamos vivê-lo. Vai vir outro, vai vir outro. Sempre teremos dificuldades e problemas, mas está na hora da gente viver um dia de cada vez. Se solta. Pega o nome de alguém nessa noite e diga: se solta. Diga: pula desse andaime. Diga: as redes de amor de Deus não vão te deixar cair. Ele não vai te abandonar. Ele não vai te deixar. Ele quer te dar a certeza que Ele está cuidando de você e da sua família. Ele quer te dar a certeza que Ele é bom e que Ele está cuidando de tudo à tua volta. Não desperdiça teu tempo, irmão. Está na hora da gente viver, irmão. Está na hora da gente desfrutar. Essa é a vida vivida ao máximo. Essa é a vida que Deus criou Adão para viver. Contemplar e desfrutar. Percebeu, é seu. Desfruta, entra, viva. Não entre em guerras que não pertencem a você. Não entre em batalhas que não fazem parte do seu destino. Discussões bestas. Tempo que é precioso. Às vezes as pessoas me ligam, sabe, irmão, pastor, isso. Eu digo: irmão, não vou perder tempo com fofoca. Eu não quero nem ouvir. Eu sigo e prossigo para o alvo do meu chamado, que é Cristo Jesus. Uau, tem muito a viver e muito a desfrutar. Quem pode dar uma glória a Deus essa noite? Você pode ficar de pé. Eu queria chamar o louvor aqui à frente. Oh, aleluia. Ele quer que você se sinta especial essa noite. Venha como você está. Não espere melhorar. Da forma que você está hoje, venha para mim. Aqui é 3 convites. Não deu tempo de terminar, outro dia eu termino esse tema. O Ramanassuri Cantelebalas.
Tem pessoas que estão aqui me ouvindo, que tem um chamado incrível pela frente, e as distrações estão tirando você do seu chamado. Eu estou debaixo de uma unção profética aqui agora. Há uma presença do Espírito Santo muito forte aqui, e Deus quer levantar aqui nessa igreja pessoas para ministrar o Evangelho. Pessoas que vão abrir GLs, pessoas que vão até tomar conta de igrejas, ou pessoas que vão ser empresários, e como empresário você vai prosperar e ajudar pessoas. Porque não é só sobre, sabe, é muito mais lá fora do que aqui dentro. Sua vida em família. Às vezes o que torna as pessoas antipáticas é a religião. Tem gente que diz: oxe, eu vou ficar perto fulano, é tão religioso, que você não tem nem vontade de estar perto daquela pessoa. Jesus vai para a casa de Zaqueu, isso quebra tudo, porque ele vai para um lugar que a religião jamais entraria. Deus vai entrar na vida de pessoas que você jamais imaginou e vai salvar essas pessoas. Lugares que a religião não entra, só o amor de Deus pode ir, e vai resgatar vidas de pessoas. Enquanto você está distraído, pessoas estão morrendo. E é por isso que Deus quer te ativar e te levantar hoje. E eu sinto aqui como se alguém, sabe, está tão vazio por dentro, está faltando satisfação. Nessa noite haverá uma satisfação plena da presença do Espírito Santo em você. Haverá cura de dentro para fora agora. Porque a religião só faz machucar, mas o verdadeiro pastor, ele está aqui não para te ferir, mas para te curar essa noite. Começa a orar em outras línguas, igreja. Porque nem sempre a canção vai ser o mover do Espírito. Nem sempre o barulho vai atrair unção. Às vezes é numa brisa, só das ondas sonoras do teclado, e vocês aqui em cima só orando em línguas, se rendendo ao Espírito Santo. Porque é muito mais que tocar, é ser adorador. É muito mais que cantar, é fluir em adoração. É muito mais que música, é ser canal do Espírito Santo de Deus. Meu Deus do céu. Érica, dê um abraço nessa irmã que está do seu lado aqui. Essa irmã loira, sim, ela que virou para você. Você tem passado um momento, irmã, de muita ansiedade. Eu via teu coração batendo muito forte. E o Senhor nessa noite está trazendo um tempo de paz e de muita calmaria, porque você vem vivendo muita turbulência. As ondas são agitadas, o mar está bravio, mas Jesus manda te dizer: eu estou por cima das águas, pegando nas tuas mãos hoje. Você não vai afundar. Receba agora um nível de força, de presença e de poder do Espírito Santo, e seja renovada agora, irmã, no poder do Espírito Santo de Deus agora. Há uma atmosfera de milagres nesse lugar, e começa daqui de cima. É por isso que a gente precisa entrar na onda do Espírito. Entre em sintonia agora, feche os teus olhos. Se a frequência é FM, você não pode estar na AM, então entra em frequência. A frequência do Espírito comece a adorar. Seja em línguas, seja em canção, seja em adoração. Que tua mente agora esteja no Senhor. Você de casa me ouvindo, essa é uma noite de cura e de restauração. Deus vai restaurar casamentos e relacionamentos. O Evangelho não é só poder para salvar. Salvação tem a ver com restauração familiar também. E Ele vai restaurar a tua casa e tua família. Olha a presença de Deus aqui agora, irmãos. Deixa fluir essa presença. Pessoas chegaram aqui cansadas. Você tenta e não consegue ter um relacionamento pleno com Ele. Ele diz: para de tentar e se solta. Se solta agora. Se solta agora, vai. Deixa Ele cuidar de você. Deixa Ele te transformar de dentro para fora. Deixa Ele mostrar para você o quanto Ele ama você. Deixa Ele te resgatar. Deixa Ele levantar a força que está em você essa noite. Você já tentou e você não conseguiu. Ninguém te entende, mas Jesus te entende. Ninguém te aceita, mas Jesus te aceita. Ninguém sabe a dor que você carrega, mas Jesus sabe sua dor. E nessa noite Ele fala diretamente com você: filha minha, filho meu.
prodígios de Deus aqui nesse meio. Churamanele candele, uramanache candere balas. Se você é batizado com o Espírito Santo, comece a orar em outras línguas agora. Sejam tocados pelo poder e a presença do Espírito Santo aí onde você está agora. Deixe o Espírito de Deus renovar suas forças. Deixe Ele tirar você de suas limitações. Deixe Ele mostrar o quanto você é amado. Aqui, irmãos, há uma presença aqui. Vai fluindo, vai só adorando, deixa acontecer. Não se preocupa com música. A canção está dentro de você essa noite. Flua no Espírito Santo. Disperso, fecha os olhos. Há uma onda de milagres acontecendo aqui essa noite. Pessoas que... Sim, continua nessa pegada, Juninho. Perceba, a gente precisa aprender a ser guiado. Nem sempre vai ser canções, nem sempre vai ser grito, nem sempre é a pregação, mas o Espírito de Deus, Ele vai se movendo, se movendo, se movendo. Ele é real, Ele é uma pessoa. Nós não estamos aqui se relacionando com uma pedra, não. Nós temos um Deus vivo que habita em nós. Então deixa Ele se mover, deixa Ele fluir. Ramai Kandaraba Kandore. Olha que glória de Deus nesse lugar, na sua casa também. A presença de Deus está em manifestação agora. Pessoas com dores no pescoço, você quando vira para o lado direito, dói, seja curado agora. Deus me mostra essa pessoa, seja curado agora em nome de Jesus. Pessoas com problema nas juntas estão sendo curadas agora. Problemas do braço, condições renais, pedras nos rins, vesícula, pedra na vesícula, sejam curados agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa essa presença renovar você agora. É Ele, por Ele, para Ele. É por causa dEle, é Ele que faz, é Ele que opera, é Ele que cura, é Ele que liberta. Ele é o centro do Evangelho, Ele é a razão da nossa existência, Ele é o futuro, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o começo, Ele é o fim de todas as coisas. Ele é a vida, Ele é a razão da existência, Ele é Deus. O nome dEle é Jesus. Jesus. As trevas estremecem quando ouvem esse nome. Estou tentando cantar, mas o Espírito Santo disse para mim: continua assim, em casa, sejam renovados agora. Todo o peso do seu coração vai embora, todo medo vai embora. Oh, Ramante, aquela blasi andaraias. Oh, Thales, levanta tuas duas mãos para cima, Thales. Vamos, igreja, continua fluindo no Espírito. Eu vejo um anjo do seu lado, Thales. O Senhor está te dizendo: se o diabo pudesse, já teria te matado, mas eu, Senhor, coloquei o meu anjo ao teu lado. Tenho te livrado, te guardado para esse tempo. Vou te levantar para uma grande obra.
pregarás o meu evangelho. As pessoas ficarão perplexas, abismadas, admiradas por causa da eloquência, do poder e do favor. Muitos olham para o seu comportamento, eu vejo o seu coração. Receba um renovo e uma força do Espírito agora. Tudo começa a mudar depois de hoje. Recebe. Fica atrás dele aí, segura ele. Vamos, Camila. Vamos, igreja. Essa estação profética será como nunca houve. Deus vai reverter o tempo, Flávia. Deus vai reverter o tempo. Sabe o que é Deus reverter o tempo? Porque o homem, quando restaura algo, se ele pegar um carro velho, ele deixa novo. Mas Deus, quando restaura, Ele deixa melhor do que era. Deus está te dizendo: eu estou revertendo o tempo. Ele vai deixar melhor do que era, Flávia. Eu estou tentando fechar a celebração, mas algo nesse ministério de música é tempo de mergulharem. É tempo de vocês viverem o que nunca viveram. É tempo de entrarem nas águas, não no joelho, não nos artelhos, mas de mergulhar. Se soltem, se soltem. Deus quer dar canções, Deus quer dar letras, Deus quer dar canções e letras e até livros de adoração. Não se prenda ao que é velho, não se prenda ao que passaram. Deixa o Espírito de Deus reverter e restaurar. Nessa noite há um refrigério do Espírito. Há uma onda do Espírito em você. Há um refrigério de dentro. Lá dentro o Espírito Santo está dizendo: eu estou ajustando as coisas. Lá dentro o Espírito Santo te diz: eu estou ajustando as coisas. Ramanás, você entra numa nova fase do seu chamado. Você verá e sentirá. Você verá e sentirá como se estivesse no lugar. É uma percepção do Espírito. Por isso que o Espírito te puxa para um tempo de comunhão mais intenso. Oh, igreja, começa a orar, continua adorando, vai. Isso, Juninho. Rendição. O que é que a graça precisa? Rendição. Se renda essa graça, se renda esse amor, se renda a presença. Só rendição. Só rendição. Meu Deus, a glória de Deus está nesse lugar. Há um fluir da presença, há um fluir do Espírito. Eu não sei vocês, mas a minha vontade é de sair correndo. Sejam cheios, cheios, cheios do Espírito Santo. Sejam cheios, seja ativado, seja renovado, renovado. Ei, profetas dessa geração, há uma unção que inspira os profetas. Há uma unção que abre a paixão e a inspiração dos mestres. Há uma presença que levanta pastores, evangelistas, ministério de socorros, pessoas que vão servir, pessoas que vão servir, pessoas que vão transbordar nessa mensagem. Não há nada melhor. Continua fluindo, vai, vai. Algo vem ao meu coração agora. Fecha os olhos. Isso não é obra de utopia, não é sensação humana. Oh, meu Deus. É como uma mulher que tem um fluxo de sangue. Eu estou diante de uma reviravolta. Choremante leva sibri andaraias. Amor o cotel leves. A lui que lasti.